Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos Estudo da Língua, Regência Verbal 2. Então, hoje nós continuaremos o estudo da regência verbal que foi iniciado na aula anterior. Lembrando que a regência verbal é a maneira de o verbo relacionar-se com seus complementos. E o que é isso aí? É o verbo transitivo, aquele que não tem sentido completo, que precisa de um complemento. Ou de um complemento objeto direto, que é ligado a ele diretamente, sem preposição, ou de um objeto indireto, que é ligado indiretamente ao verbo, pelo auxílio de uma preposição. Os verbos que veremos a seguir se caracterizam por terem mais de um sentido, dependendo da regência. Então, vamos ver alguns verbos em que possuem mais de um sentido. 1. Agradar. Transitivo direto. Fazer agrado, acariciar. As crianças agradam os gatinhos. Olha, agradam, verbo transitivo direto. Agradam o quê? Os gatinhos, objeto direto, sem preposição, no sentido de fazer agrado, acariciar. Já o verbo agradar sendo transitivo indireto. Agradar a, ser agradável, contentar, satisfazer. O livro agradou a todos. Agradou a quem? A todos. Objeto indireto. Olha a preposição a, portanto, agradou, verbo transitivo indireto. Temos também o espetáculo, agradou ao público, no sentido de agradar, contentar, satisfazer. O verbo aspirar, transitivo direto, no sentido de cheirar, inalar. Gosto de aspirar o aroma do café. Aspirar o quê? O aroma do café. Portanto, aspirar, verbo transitivo direto, seu complemento, o objeto direto, o aroma do café. Já o verbo aspirar sendo transitivo indireto. Aspirar a, no sentido de almejar, desejar. Nós aspiramos a uma vida melhor. Então, aspiramos a quê? No sentido de desejar uma vida melhor, de almejar. Aspiramos, verbo transitivo indireto, a uma vida melhor, objeto indireto. Olha a preposição a. Aparece no objeto indireto. Sempre a preposição vai aparecer no objeto indireto. Assistir, o verbo assistir, transitivo direto, no sentido de ajudar, socorrer. Muitas famílias assistem os feridos pela guerra. Assistem o quê? Quem? Os feridos pela guerra. Eu tenho assistiam, o verbo no sentido de socorrer, de ajudar, então o verbo transitivo direto. Os feridos pela guerra, objeto direto. Já o verbo assistir, sendo transitivo indireto, ele tem o significado de presenciar, ver. Passamos a tarde assistindo aos vídeos da festa. Olha, assistindo a quê? Aos vídeos da festa. Objeto indireto, assistindo o verbo transitivo indireto. Veja lá a preposição a mais o artigo os, aos. Esquecer, transitivo direto, esqueci o dinheiro. Verbo transitivo direto, esqueci o quê? O dinheiro, objeto direto. Se esse verbo for usado com o pronome, ele exige a preposição de. Esqueci-me do dinheiro. O me é pronome, do é a preposição de, mais o artigo o, do dinheiro. O verbo implicar, transitivo direto,
com o significado de originar, trazer como consequência. A culpa implica sofrimento. A culpa implica o quê? No sentido de trazer como consequência. Sofrimento, objeto direto, implica verbo transitivo direto. Sendo transitivo indireto, implicar com o significado de antipatizar com, importunar. O cão implicava com crianças. O cão implicava com quem? Com crianças. Olha a preposição com. Com crianças, objeto indireto, verbo transitivo indireto implicava. Com o pronome reflexivo mais preposição. Implicar-se em, implicar-se com o significado de envolver-se. A tia implicou-se com o sobrinho mais velho. A delação do réu implicou em vários crimes, no sentido de envolver. Ir. Ir é um verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? Aquele que possui sentido completo. Ele não precisa de nenhum complemento que complete seu significado. Então, olha, sendo um verbo intransitivo, esse verbo não admite complemento, mas adjunto adverbial de lugar. Vamos ao clube. Vamos, verbo intransitivo. Ao clube é o adjunto adverbial de lugar, o lugar onde vamos. Lembrando que por ser um verbo de movimento, o verbo ir, quem vai, vai a algum lugar. Ele é regido pela preposição a. Tá? Mas, no caso ali, ao clube, é adjunto adverbial de lugar e não complemento verbal. A norma padrão não admite o uso da preposição em com esse verbo, como em vamos no clube. Ela determina que se use para esse verbo a preposição a, vamos ao clube, e não a preposição em. Obedecer e desobedecer, transitivo e indireto. Precisamos obedecer às leis. Verbo transitivo indireto, obedecer a quem? A que? Às leis. Objeto indireto. Olha lá, o as com acento indicador da crase. A da preposição que rege o verbo obedecer, mais as, o artigo antes da palavra feminina leis. Portanto, a com acento grave. As com acento grave. Quem desobedeceu ao regime foi punido. Quem desobedeceu a alguma coisa, a alguém, ao regime. Pagar, transitivo direto, com objeto representado por coisa. Os fiéis pagam suas promessas. Pagam o quê? Suas promessas, objeto direto. Pagam, verbo transitivo direto. Sendo transitivo indireto, o verbo pagar, com objeto representado por coisa. Paguei ao proprietário da casa. Paguei a quem? Ao proprietário da casa. Objeto indireto e verbo transitivo indireto. Olha a preposição a mais o artigo o, igual a ao. Perdoar, transitivo direto, com objeto representado por coisa. João não perdoou a ofensa. Perdoou, verbo transitivo direto, a ofensa, objeto direto, porque é coisa. Né? Agora, sendo transitivo indireto, com objeto representado por pessoa. Perdoar a alguém. José não perdoou aos ofensores. Perdoou a quem? Aos ofensores. Objeto indireto. Perdoou, transitivo indireto. Preferir. Está aqui, chegamos ao verbo preferir. Transitivo direto e indireto. Por quê? Ele não tem sentido completo e ele precisa de dois complementos para que ele tenha esse sentido completo. O objeto direto e o objeto indireto. Porque quem prefere uma coisa à outra. Prefiro a leitura à TV.
Prefiro o quê? A leitura, objeto direto. A que? Em relação a quê? A TV, objeto indireto. Podemos falar, prefiro Guaraná a Coca, prefiro cinema a teatro, certo? Querer, transitivo direto. Desejar, João queria o brinquedo. Então, João queria o quê? O brinquedo, objeto direto. Portanto, queria, no sentido de desejar, é um verbo transitivo direto. Já no sentido de querer a, amar, estimar, querer a, ele é transitivo indireto. João queria muito ao tio. Queria a quem? Ao tio. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Ao tio é o objeto indireto. Olha a preposição a mais o artigo o, que é igual a ao. Responder, transitivo indireto. Responder à pergunta. Os alunos responderam à pergunta do professor. Então, nós vamos ter um verbo transitivo indireto. A pergunta, o objeto indireto. Olha lá o acento grave indicando crase. Por quê? Responderam a. Quem responde, no caso de responder a pergunta, responde a. Preposição, mais o artigo a diante da palavra feminina pergunta. Houve aí a fusão do a preposição, mais a artigo, temos a com acento indicador da crase. Transitivo direto, responder o quê? Os alunos responderam sim. Responderam aí no sentido o quê? Verbo transitivo direto e sim, objeto direto. Repare que não houve presença de preposição, portanto, aquele complemento verbal é o objeto direto. A palavra sim. Pessoal, então, podemos dizer que a regência verbal é a maneira de o verbo relacionar com seus complementos. O que são complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto. Quando esse complemento estiver ligado diretamente ao verbo sem a ajuda da preposição, é o objeto direto. E o complemento verbal, que é ligado indiretamente ao verbo por meio de preposição, é o objeto indireto. Vale lembrar também que, de acordo com o significado que o verbo representa, é uma regência, ou seja, ora com preposição, ora sem. Vimos que muitas vezes o verbo, sendo transitivo direto, ele possui um significado. Ora, sendo transitivo indireto, ele possui um outro significado, ou seja, conforme a regência do verbo. Ok, pessoal? É isso por hoje, até a nossa próxima aula.